Amigos, muito bom dia, uma excelente quinta-feira para todos nós. Nós vamos falar hoje aqui sobre um capítulo envolvendo a história do sousafone e uma história em paralelo dos instrumentos que antecedem o sousafone, né? Como surgiu ele e quais os instrumentos que inspiraram a criação desse instrumento ligado à tuba, né? Com ênfase na história de John Philip Sousa, porque ele é importante não só por ter idealizado o sousafone, né, inspirado talvez a criação desse instrumento, mas por ele também estar à frente de uma das principais bandas dos Estados Unidos e do mundo, né, que é a banda Sousa. A importância musical dela no século XX é muito grande. Então nós começamos com a história de John Philip Sousa. John Philip Sousa, ele nasce na capital dos Estados Unidos, em Washington, apesar dos seus pais serem de origem espanhola e portuguesa. Os pais dele nascem em Sevilha, na Espanha, mas ele já nasce nos Estados Unidos. Ele nasce em 1854. Ele é o terceiro filho de 10 filhos que o casal teve, né? O pai dele chama-se João Antônio Sousa, né? E a sua esposa chama-se Maria Elizabeth. O terceiro sobrenome eu não arriscarei porque é muito difícil de ser pronunciado. Mas o importante é que os pais, logo quando o menino tem 7 anos de idade, começam os estudos musicais dele. Ele coloca ele sob a tutela de um professor chamado John Sputa. Esse senhor John Sputa dá as primeiras bases musicais a John Philip Sousa, principalmente na área de divisão, reconhecimento de nota, solfejo. Só que o menino não consegue ter aula com ele, porque ele é rude, ele é enervante, irritadiço, grita, então o menino não consegue ter aula com ele. E quando o menino fala para os pais que ele não quer ter aula com ele porque é muito difícil, acaba colocando sob a tutela do filho do John Sputa, que é o John Sputa Jr. E com o John Sputa Jr. ele começa a ter aulas de música no segmento geral. Aula de solfejo, aula de canto, piano, flauta, violino. Então ele tem todo o contexto fundamento da música e ele vai aprender muito rapidamente. Uma aula particular, então ele vai avançar muito rapidamente. Mas eles começam a ter atrito ali, né? Apesar do ele ser mais novo, ser muito mais fácil de lidar, o John Sputa Jr. era quase uma cópia do pai. Também irritadiço, também ele é uma pessoa muito difícil de lidar, só que como ele é mais novo, o John Philip Sousa não se sente intimidado e os dois discutem, bate boca, brigam, às vezes fica a aula sem ir, mas eles vão mantendo essa relação aí conturbada, né? E ele já nessa época aí, nós estamos falando que ele deve ter entre 10 e 11 anos, mais ou menos, ele já começa a fazer suas primeiras composições já, nessa idade. E com 13 anos de idade, ele começa a se interessar muito por apresentações de circo, bandas de circo, essas coisas. O pai dele percebe isso, que o menino está muito interessado em ir por circo, e está flertando a entrar numa banda de circo. E o pai dele não quer isso, né? Nós estamos no final do século XIX e essa atividade circense não era muito bem vista, né? É itinerante, não tem lugar fixo, vários outros problemas. E o pai dele, do John Philip, ele tocava trombone na Marinha. E com 13 anos ele alista o filho na Marinha dos Estados Unidos. O filho entra para a Marinha com 13 anos de idade. E ele vai ficar na Marinha até os 21 anos de idade e vai completar o seu aprendizado musical na Marinha, né? Ele, a partir do momento que ele sai da Marinha com 21 anos de idade, ele vai entrar numa orquestra de um teatro. E nessa orquestra desse teatro, ele vai ter a primeira experiência como regente. Ele vai começar a reger na orquestra. Em 1880, 5 anos após ele ter saído, né? Então devia ter entre 25 e 26 anos, ele retorna à banda da Marinha, mas dessa vez ele já retorna como maestro. Ele não retorna como músico. E ele vai permanecer como regente até 1892. E tem uma grande
quando está à frente da banda aí por longos anos, né? Ele está aí por 12 anos à frente da banda. E ele vai fazer várias apresentações em vários segmentos, né? E nessa época aí, quando ele, mais ou menos no final, quando ele está ali saindo da orquestra novamente, pensando em criar já a sua própria banda, porque ele tinha uma grande paixão pela música, ele gostava de reger, mas o salário era muito pequeno. Nós temos que considerar a inflação, mas se nós colocar em números aqui, ele recebia algo em torno de $30 por mês, né, como sendo um regente da orquestra. Então ele começou a idealizar fazer a própria banda, que nós falamos depois, a banda Souza, né? Até que ele percebe durante toda a sua experiência musical, né, que existe um componente aí. É muito difícil para os músicos, principalmente os tubistas, tocarem junto com a banda o tempo todo, marchando com aquele instrumento pesado. Ainda mais quando tinha mais do que uma apresentação durante o dia. Era muito difícil. Então, muitas das vezes, ele tinha que tirar esse instrumento do repertório em partes decisivas para permitir que o músico descansasse. Era muito difícil, né? Ele está mais ou menos com 35 anos nessa época, né? Ele está se desligando da banda do Exército pela segunda vez, agora para montar um projeto próprio. E ele conhece um consultor de instrumentos, idealizador, design, chamado J.W. Pepper, que ele tem uma empresa de instrumento, uma loja na Filadélfia. E ele chega lá e conversa com o J.W. Pepper, ele fala, não tem um jeito de a gente idealizar um instrumento que ele seja mais aerodinâmico, mais fácil do músico tocar por longos períodos, mais leve, trabalhando nesse segmento, né? E o J.W. Pepper, ele idealiza um instrumento para ele, que ainda não é o sousafone, né? Mais ou menos em 1893, seguindo sugestão do design. Se nós tivéssemos que colocar aqui, mais ou menos como foi esse protótipo do J.W. Pepper, é como se ele pegasse uma tuba convencional, normal, ele não mudou o design da tuba, a campana continua para cima, tudo igual, só que aquela parte do meio que nós tocamos para frente, ele abre ela e você enfia ela através do ombro, você carrega ela no ombro, do lado, como se fosse uma bagagem, como se fosse uma mochila que a gente carrega de um lado só, né? Era assim, ele, em vez de ele carregar na frente, ele passa a carregar de lado. Então ela fica no ombro, desce até a cintura e tem o bocal ali, o músico toca desse jeito. O instrumento é um pouco desengonçado, o músico tocava quase que de lado, para tocar ela apoiada no ombro. Aquela curva de cima passa a ser apoiada pelo ombro. Foi essa a direção que ele começou a tocar. Foi feitos alguns instrumentos sobre encomenda. Esse instrumento ele não chegou a ser comercializado no comércio comum. Foi feito para atender a banda Souza, né, a banda dele, que ele começa a estar à frente. Só que, passado um tempo, a JG Com, a empresa Com que nós tanto conhecemos, que faz hoje parte do conglomerado, em 1898, redesenha esse instrumento. Ela faz esse instrumento de uma outra forma. Mas ela não faz baseado num projeto de John Philip Sousa e nem J.W. Pepper. Ela faz baseado no antecessor dele, que nós falaremos, que chama-se Helicon, que é o sousafone, como nós conhecemos hoje, apoiado nos ombros, ele curvado com a campana direcionada para frente. E John Philip Sousa passa depois a usar esse instrumento, até porque esse instrumento começa a ser comercializado. Né? Esse instrumento qualquer pessoa pode comprar, não é uma coisa exclusiva. Né? Quando estoura a guerra mundial, ele é chamado de novo como serviço militar da reserva, né? E ele passa a estar à frente, mas principalmente como oficial da orquestra. E ele toca em alguns eventos importantes, já com sua banda Souza existindo. E ele está ausente nesse período, porque ele foi novamente convocado. E ele faz apresentações muito importantes na retomada da França, após o Tratado de Versalhes, queda da Alemanha, né, nos eventos que ocorrem na Primeira Grande Guerra Mundial. Então, quando ele retorna de novo à banda Souza, é dispensado
não oficialmente, mas como oficial da reserva, ele volta ainda mais famoso, com apresentações ainda mais importantes no seu currículo. E a Banda Souza se torna a Banda Souza que nós conhecemos, né? A banda de talvez maior importância dos Estados Unidos. Essa banda aí, ela faz muitas apresentações. Eu não vou dar números aqui porque eles não convergem, né? Existe uma certa diferença se nós formos falar. Mas ele faz mais aí de 15 mil apresentações, né? Se nós formos colocar. Ele está, John Philip Sousa, no Hall da Fama dos grandes americanos, né? Então nós temos que considerar que esse Hall da Fama ele possui aí um pouco mais de 100 pessoas, de todos os tempos. E ele está nesse grupo. E ele recebe muitas honrarias em vida e depois, né? Após ele ter morrido, ele recebe de várias vertentes. E quem quiser analisar, né? A história das honrarias é muito. Até navios da Guerra Mundial ganham seu nome. Ele ganha uma honraria feita pelo Cinturão da Fox e assim por diante. Ele é membro solene da maçonaria. Então, assim, a história pessoal dele, que não é musical, é muito extensa, mas foge muito do que nós temos proposto aqui, né? Voltamos agora ao elemento da Com, porque que a Com desenhou o sousafone dessa forma. Um breve parênteses aqui. Primeiro nós voltamos lá atrás. Existe um instrumento chamado corneto, ou cornet com 2T, né? Para quem vê o corneto ou cornet com 2T, não vai nem conseguir entender que esse instrumento talvez seja um antecessor da tuba. Porque, figuramente falando, na imagem que nós vamos trazer, ele se assemelha muito mais à flauta, ao clarinete, a esses instrumentos assim. Só que ele é um antecessor da tuba por dois motivos, né? Não somente pelo seu design. Porque ele é feito geralmente do chifre de elefante, marfim ou de outros instrumentos. Qual a primeira característica que ele tem que difere ele da flauta? Que difere ele, aliás, dos instrumentos dos trompetes medievais, né? Ele tem furos, como se fosse notas, como se fosse a flauta mesmo. Se nós formos visualmente, ele se assemelha muito à flauta. Mas esses chifres eram grandes e eram graves. Então não pode ser considerado uma flauta tradicional, que nós vamos dizer uma flauta no segmento agudo, né? Então ele é bastante grave. E ele tem algumas notas ali, né? E esse corneto que ele vai ser inspiração para outro instrumento. Que há de se lembrar que nessa época aí, durante 1500, onde esse instrumento surge, todo instrumento de vibração labial em certo momento é dado como trompete. Lógico que nós temos que segmentar eles, né? O que inspirou a trompa, o que inspirou a tuba, mas nesse segmento aí todos eles têm a origem muito semelhante, a usabilidade deles que são aqui e ali diferentes, mas eles vêm de uma mesma celeuma, né? Que é um instrumento chamado de serpentão. Serpente, né? Então, o que acontece com essa serpente? Essa serpente, ou esse serpentão, ele se tem que ele foi inventado por König Ed Gelamer em 1590 na França. Por que eu sempre falo se diz que foi inventado? Porque quando nós vamos analisar muito a história de muitos dos instrumentos, como nós já falamos aqui, do próprio oboé, né, do próprio fagote, nós vemos que a história não é bem assim, né? A França, nessa época, é o celeiro da música, da arte, de todas as tendências, e muitos dos instrumentos que eles chegam à mão dessas pessoas, aí, eles, como o instrumento Jean, ele pega a própria gaita de foles, ele simplifica a gaita de foles e fala que ele inventou o oboé, né? Então nós temos que ter um contexto aí que esses instrumentos eram usados muito mais atrás, só que por povos indígenas que não têm direitos de patentes, e assim sempre cai na França, algum cara pega, faz modificações e fala que ele inventou. O corneto é uma dessas histórias aí, o serpentão, aliás. Em 1590, ele vai fazer na França, ele vai ser usado como uma serpente. Então, se você for ver o formato dele, é uma serpente mesmo, com vários furos, baseado nesse cornetão. Mas ele já possui aí, né, um bocal, que parece quase como uma xícara, e que a vibração labial ela é quase que interna, o que é muito semelhante à tuba, né? Então o trompete ele vibra sobre a superfície do bocal, a tuba é bocadura inserida, ou é a boca inteira vibrando.
Então é o primeiro instrumento que apresenta essa característica, né? Que ela vai ser utilizada e ela vai tomar vários formatos, chamado até de corneto baixo, que vai ser muito utilizado na Itália no século XVI, baseado numa variante dessa serpente, né? E ela vai ser feita de várias formas, de vários formatos, inclusive de metal. Vai ser feito na família de metal. Esse instrumento, ele recebendo essas chaves, ele vai provavelmente, né, dar origem ao off-Clyde, né? E nós vimos aqui que o off-Clyde, que ele vai ser inventado em 1817, vai ser patenteado em 1821 pelo francês Jean Hilary, né? De novo, né? Então nós temos que sempre considerar isso, né? Que os franceses, eles modificam os instrumentos e vão patenteando, e vão patenteando, e vão patenteando. E isso acontece com Adolfo Sax, ele é vítima disso, só que é o primeiro que sofre embargos aí, porque fala que ele, na verdade, ele não está criando nada, ele está modificando algo que já existia. Esses que antecederam ele não sofrem isso, eles vão modificando e vão patenteando, criando novos instrumentos. A principal diferença mecânica, se nós formos considerar o off-Clyde em relação aos instrumentos de chaves, como o próprio clarinete, o sax, é que o sax, clarinete, flauta, esses instrumentos, as chaves, elas são normalmente abertas. Quando você aciona elas, elas fecham, né? Você vai dedilhando, vai fechando as chaves. Então, cada vez que você fecha a chave, o instrumento vai ficando maior e ele vai ficando mais grave, né? O off-Clyde é exatamente o contrário. As chaves são normalmente fechadas. À medida que você aciona, elas vão abrindo. Então o mecanismo é ao contrário do que a maioria desses instrumentos são, né? Então nós vamos considerar que depois Adolphe Sax pega o off-Clyde. Nós temos aquela história que não é totalmente verificada, que foi a primeira vez que ele colocou a boquilha de um clarinete no off-Clyde, tirou um som muito diferente e ele acaba direcionando ele ao uso do saxofone, né? A história do saxofone. Mas a Conn não se baseia em nenhum desses instrumentos. Ela se baseia no instrumento chamado helicon. Então, o helicon, ele é um instrumento que ele vai ser usado em 1860, né? Em bandas militares, né? Vai ser uma variável desses instrumentos que já estão em uso, tanto o off-Clyde como a própria tuba que já começa a ter. E se nós formos ver o helicon, ele é praticamente um sousafone antigo. Ele é muito semelhante esteticamente, ele é menos sinuoso, né? Menos sinuoso. Então, se nós formos ver o sousafone que a Conn idealiza, é uma mistura do helicon com o serpentão, que ele é sinuoso, ele parece uma serpente enrolada, se nós formos ver o sousafone como ele é hoje, né? E o uso do sousafone em bandas, ele toma conta no século XX, bandas escolares, militares, ele passa a ser quase como uma espécie de instrumento padrão. E a Conn depois, ela se baseia muito no design voltado à leveza do instrumento, que é o principal motivo do nascimento do instrumento. E ela chega a fazer em lã de vidro, é a primeira empresa que faz instrumento em lã de vidro. Em plástico também existem versões e é muito difícil. Inclusive os instrumentos que mais valem, né, do começo do século XX, feito pela Conn, vai se dar instrumentos feitos de 4 pistas, porque ela fez tão pouco, porque é mais pesado, então eles são raros. São os instrumentos que mais valem, porque são raros. Qualquer instrumento feito nessa época vale muito dinheiro, mas o de 4 pistas vale ainda mais dinheiro, né? Hoje, o uso dele em bandas, em formações, eles são praticamente todos eles vindo da banda Sousa. E nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil, né? A formação que eles fazem com as bandas. Quem assiste a final do Super Bowl, né? O Super Bowl é um evento que tem nos Estados Unidos, tradicionalíssimo, né? Que dura o dia inteiro praticamente de festividade, né? Então há muita gente que vai assistir não somente ao jogo em si, mas aos espetáculos do intervalo que são tão aguardados ou tão importantes como o próprio evento principal. E lá é muito comum as bandas entrarem lá e fazem formações exuberantes no gramado, né? Formam letras, padrões, desenhos que se modificam com os músicos tocando. Isso vem uma direta influência de John Philip Sousa na formação das suas bandas, né?
E isso é uma parte muito tradicional, principalmente nos Estados Unidos. Hoje o sousafone, ele é usado também como elemento de figura, muito importante de algumas escolas e agremiações, onde na campana dele, por estar direcionado para frente, todo mundo vê, em alguns lugares, na cultura mexicana mesmo, eles colocam algumas bandeiras, estandarte ali da sua escola, ou de algum evento ali na campana do sousafone. E se nós formos ver uma tecnologia moderna, chama-se Fleming sousafone. Quem tiver curiosidade, coloque, ou talvez até coloque um link de algum vídeo, aonde o sousafone sai fogo de dentro da campana dele, como elemento de espetáculo, a fogos de artifício, como se fosse, né? Essa tecnologia, esse uso desse ar, desse gás dentro da campana, incendiando, já foi usado até em trompete. Mas ele é originário da tecnologia do sousafone como elemento artístico, né? Então o sousafone, ele pode-se dizer que é um instrumento que ele excede a sua importância nas bandas, principalmente sonora. Não é só sonoro o elemento ele é um elemento, um elemento de presença artística, muito semelhante talvez ao que o John Philip Sousa, lá com 13 anos, tanto desejou, que era estar na frente do circo encantando as pessoas na banda, né? Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessa história resumida, desse importante personagem, talvez um dos mais importantes do século XX no segmento de banda, John Philip Sousa, e um pouco da história do sousafone e os instrumentos que antecederam a ele. Beleza, meus amigos? Então é isso aí. Estamos à porta aí, pré-véspera de final de semana. Um excelente dia para todos nós.